Nunca imaginei que um pedaço de bolo pudesse mudar minha vida para sempre. Lá estava eu, Sarah, com 67 anos, vendo minha nora Emily pegar o prato de porcelana que minha falecida mãe me dera e esmagá-lo no chão da cozinha. Os pedaços se espalharam por toda parte, assim como meu coração naquele momento. Não aguento mais a sua estupidez, velha. Ela gritou comigo com aquela voz que eu aprenderá a temer. Como você ousa comer o último pedaço de bolo que comprei para o Michael? Você é uma sem-vergonha. Eu fiquei ali parada, tremendo, com as mãos cobertas de farinha porque estava preparando o jantar. O mesmo jantar que eu vinha preparando todos os dias nos últimos 5 anos, desde que vim morar com eles depois que meu marido morreu. O mesmo jantar pelo qual eles nunca me agradeceram. Emily, por favor. Eu não sabia que era para o Michael. Pensei. Não me dê desculpas, ela interrompeu, aproximando-se tanto do meu rosto que eu podia sentir seu hálito azedo. Desde que você chegou a esta casa, só tem causado problemas. Você come nossa comida, usa nossa eletricidade, nossa água e, além disso, tem a audácia de roubar o bolo do meu marido. Roubar. Essa palavra me atingiu como uma adaga no peito. Eu, aquela que criou Michael desde que ele nasceu. Aquela que o carregou nos braços quando ele estava com febre. Aquela que vendeu minhas joias para pagar a faculdade dele. Aquela que fazia turnos duplos na fábrica para que ele não precisasse de nada. Agora eu era uma ladra na minha própria família. Michael apareceu à porta da cozinha, atraído pelos gritos. Meu filho, meu único filho, a quem dediquei toda a minha vida. Pensei que ele me defenderia, que diria à esposa para parar com essa loucura. Mas quando nossos olhares se encontraram, vi algo que me dilacerou a alma. Vergonha. Vergonha por mim. Sua própria mãe. O que aconteceu aqui? Perguntou ele com voz cansada, como se eu fosse um fardo que ele tivesse que carregar. Sua mãe comeu seu bolo de aniversário, disse Emily com aquele sorriso falso que usava quando queria manipulá-lo. O pedaço que eu tinha guardado especialmente para você depois do seu longo dia de trabalho. Mãe. Michael suspirou, passando a mão pelo rosto. Já te dissemos 1000 vezes para pedir antes de pegar qualquer coisa na geladeira. Senti o mundo desabar sobre mim, meu próprio filho defendendo essa mulher que me tratava pior do que uma funcionária. Lembrei-me de todas as vezes que Emily gritou comigo por usar o banheiro do andar de cima, por sentar no sofá da sala, por ligar a televisão sem permissão, e Michael sempre em silêncio, sempre evitando conflitos, sempre escolhendo-a em vez de mim. Sabe de uma coisa, Michael? Disse Emily com um sorriso malicioso. Acho que está na hora de sua mãe encontrar outro lugar para morar. Esta casa ficou pequena demais para todos nós. As palavras caíram como bombas na cozinha silenciosa. Michael não disse nada, apenas encarou o chão. E eu entendi. Entendi que por 5 anos eu havia vivido em um lugar onde não era bem-vindo, sendo tolerado por caridade, suportando humilhações porque não tinha para onde ir. Mas Emily, sussurrei com a voz embargada, esta casa pertencia ao meu marido. Nós a compramos juntos há 30 anos. Era meu, enfatizou ela cruelmente. Mas agora está no nome de Michael, e Michael é casado comigo. Se você não gosta de como administramos nossa casa, a porta está bem ali. Minha mente voltou a todos os sacrifícios que fiz por essa família. Lembrei-me de quando Michael se casou e eles não tinham dinheiro para a entrada da casa. Assinei os papéis para transferir a propriedade para ele, confiando que sempre teria um lugar em sua casa. Lembrei-me dos $15.000 que tirei da minha poupança para pagar a lua de mel deles. Dos $10.000 que emprestei quando Emily quis abrir seu salão de beleza. Dinheiro que eles nunca me devolveram. Não é, mãe? A voz de Michael me despertou dos meus pensamentos. Talvez a Emily tenha razão. Você podia procurar um apartamento pequeno, algo mais confortável para você. Confortável para mim? Como se o problema fosse o meu conforto e não o fato de a esposa dele me odiar e ele ser covarde demais para me defender. Não tenho dinheiro para um apartamento. Filho, eu lhe disse com a pouca dignidade que me restava. Bem, Emily deu de ombros com indiferença, então você terá que encontrar um emprego. Aos 67 anos, você ainda pode trabalhar perfeitamente bem. Trabalho? Na minha idade, com as mãos artríticas e as costas doendo todas as manhãs, depois de já ter trabalhado 40 anos na mesma fábrica até me aposentar, depois de ter criado Michael sozinha porque o pai dele trabalhava dia e noite. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. Não apenas o prato da minha mãe, mas algo muito mais profundo. A imagem que eu tinha da minha família. A esperança de que as coisas melhorariam. A ilusão de que meu filho me amava o suficiente para me proteger da esposa abusiva. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada no meu pequeno quarto, o que fora o escritório de Michael,
relembrando cada momento que me levará a esse inferno. Olhei para as 4 paredes ao meu redor, decoradas com as poucas coisas que eu conseguirá salvar da minha antiga vida. Minha foto de casamento, o terço da minha avó, o espelho antigo que meu marido me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Como foi que eu vim parar aqui? Quando foi que me tornei essa mulher assustada que precisa pedir permissão para tudo naquela que antes era sua própria casa? Lembrei-me do dia em que Michael nasceu. Fiquei em trabalho de parto sozinha por 18 horas porque o pai dele teve que fazer um turno extra. Quando finalmente o segurei nos braços, jurei que aquela criança jamais conheceria a pobreza que eu havia vivido. Trabalhei na fábrica têxtil desde que ele tinha 6 meses de idade, deixando-o com minha vizinha Chloe para poder pagar suas fraldas, seu leite e seus remédios. Quando Michael tinha 8 anos e queria uma bicicleta de Natal, trabalhei em turnos duplos por 3 meses. Lembro-me das minhas mãos sangrando por causa das máquinas, dos meus pés inchados de tanto ficar em pé por 14 horas seguidas. Mas valeu a pena ver o sorriso dele naquela manhã de dezembro. Quando ele fez 15 anos e todos os seus amigos tinham sapatos de marca, vendi meus brincos de ouro, os únicos que minha mãe me dera antes de falecer. Michael nunca soube de onde veio o dinheiro para comprar aqueles sapatos que ele tanto queria. E quando ele se formou no ensino médio e quis estudar engenharia, hipotequei a casa que herdei dos meus pais. $20.000 que minha família levou 2 gerações para economizar. E apostei tudo no futuro do meu filho. Ele conseguiu. Formou-se com louvor, arrumou um bom emprego. Eu estava tão orgulhosa. Mas aí veio a Emily. Ele a conheceu numa festa na empresa onde trabalhava. Ela era secretária do gerente, 10 anos mais nova que o Michael, com unhas compridas e uma risada estridente. Desde o primeiro dia em que ele a trouxe para casa, eu soube que ela não me queria por perto. O jeito como ela me olhava, como se eu fosse algo desagradável que precisava ser tolerado. No começo, eram coisas pequenas. Comentários sobre minhas roupas. Ah, Sarah, você ainda está usando aquele vestido verde? É tão antiquado. Críticas à minha comida. A sopa está muito salgada, não acha? Sugestões sobre minha aparência. Você devia cortar o cabelo mais curto. Ficaria com uma aparência mais jovem. Michael sempre ria nervosamente e me pedia para ignorá-la. Aquela Emily era direta, mas tinha um bom coração. Um bom coração. Como meu filho era inocente, ou como ele havia se tornado cego pelo amor. O casamento foi o primeiro grande golpe. Emily queria uma cerimônia no hotel mais caro da cidade, com 300 convidados e um vestido importado. O custo total, $45.000. Michael ganhava bem, mas não tanto assim. Então, mais uma vez, a mãe veio em meu socorro. É só um empréstimo, mãe, ele me disse com aqueles olhos suplicantes que eu conhecia desde que ele era menino. Eu te pago de volta em 1 ano, prometo. Resgatei meu plano de aposentadoria. Todo o dinheiro que eu havia economizado por 20 anos para meus últimos dias foi para flores, músicos e lagosta para um casamento que durou 6 horas. Eles nunca me devolveram um centavo sequer. Então veio a casa. O apartamento onde moravam era pequeno demais, segundo Emily. Precisavam de algo maior, mais elegante e numa área melhor. Encontraram a casa perfeita. $120.000. Michael tinha $30.000 guardados, mas precisava de outros $30.000 para a entrada do financiamento. Mãe, ele me disse certa tarde enquanto Emily fingia não ouvir da cozinha, lembra da casa onde você morava com o papai? Fica numa área que está se valorizando bastante. Você podia vendê-la e vir morar com a gente. Assim, você ficaria perto da família e poderia nos ajudar com a entrada. A casa onde morei por 30 anos, onde criei o Michael, onde cuidei do pai dele, que estava doente, até seus últimos dias, onde estavam todas as minhas lembranças. Vendi-a por $50.000 e dei a eles $30.000 para a casa nova. Os outros $20.000 guardei para despesas futuras, sem saber que se tornariam minha única segurança financeira. No início, morar com eles não era tão ruim. Michael trabalhava o dia todo e Emily saía muito com as amigas, então eu tinha a casa só para mim na maior parte do tempo. Eu cozinhava, limpava, mantinha tudo em ordem. Me sentia útil. Mas as coisas mudaram quando Emily pediu demissão. Ela decidiu que queria ser dona de casa e abrir um pequeno negócio, um salão de beleza, para ser mais exata. O custo dos equipamentos, o aluguel do espaço e a decoração somavam mais $15.000. De onde eles tirariam esse dinheiro? Mãe, é um investimento seguro, explicou Michael enquanto Emily sorria radiante. Em 2 anos, te devolvemos tudo com juros. Mais $15.000 das minhas economias. Eu só tinha $5.000 de uma vida inteira de trabalho. O salão de beleza faliu em 6 meses.
Emily disse que as pessoas daquela região não tinham classe e não sabiam apreciar seus serviços, que era apenas azar, que as coisas iriam melhorar. Mas o dinheiro nunca voltou e eu fiquei dependendo da caridade do meu filho e da esposa dele, da miserável aposentadoria que o governo me dava. $300 por mês, o que não era suficiente para nada. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Emily começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. Eu tinha que levantar às 5 da manhã para fazer o café da manhã. Lavava a louça, as roupas, limpava a casa de cima a baixo. Se eu protestasse, ela me lembrava que eu estava morando na casa dela de graça. Não é que não te amemos, Sarah, ela me dizia com aquele sorriso falso. Mas você precisa entender que está em uma família, e famílias se ajudam. Se ajudam. Enquanto eu fazia todo o trabalho doméstico sem sequer receber um obrigado, a humilhação só aumentava. Eu não podia usar o banheiro principal porque era exclusivo para Michael e Emily. Meu horário de banho era 5 da manhã, antes que eles acordassem. Eu não podia assistir televisão depois das 8 da noite porque atrapalhava o sono deles. Eu não podia receber visitas porque a casa não era um hotel. Quando minha antiga vizinha Chloe veio me visitar, Emily a tratou com tanta frieza que a pobre mulher parou de vir. Eu estava completamente isolada, dependendo da boa vontade de duas pessoas que claramente não me queriam mais lá. Michael viu tudo isso, mas sempre tinha uma desculpa. Que Emily estava estressada, que era difícil para 3 adultos morarem na mesma casa, que eu deveria ser mais compreensiva. Compreensiva. Eu, que havia sacrificado tudo por ele. E agora, depois de 5 anos desse inferno, depois de doar cada centavo das minhas economias, depois de me tornar a empregada doméstica não remunerada da minha própria família, eles estavam me expulsando de casa por causa de um pedaço de bolo. Na manhã seguinte, Emily apareceu no meu quarto com um sorriso que não chegava aos olhos e uma pasta cheia de papéis nas mãos. Mal eram 7 horas da manhã, mas ela já estava impecavelmente vestida, como se tivesse planejado esse momento por horas. Bom dia, Sarah, disse ela com aquela voz melosa que usava quando queria alguma coisa. Espero que tenha dormido bem, porque temos assuntos importantes para discutir. Sentei-me na cama, ainda de camisola, sentindo-me vulnerável e pequena diante daquela mulher que decidirá meu destino na noite anterior. Michael estava parado na porta, evitando meu olhar com uma caneca de café nas mãos, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Olha, Sarah, continuou Emily, sentando-se na única cadeira do meu quarto. Michael e eu conversamos a noite toda e chegamos a uma decisão que achamos ser a melhor para todos. Melhor para todos? Que bela expressão para dizer que estavam me expulsando de casa. Decidimos te dar 1 mês para encontrar outro lugar para morar, anunciou ela como se estivesse me fazendo um enorme favor. 1 mês inteiro. É mais do que tempo suficiente para conseguir um apartamento pequeno e confortável. Um apartamento com que dinheiro? Eu queria perguntar, mas fiquei quieto. Eu já sabia que meus problemas financeiros não eram da conta dela. E para facilitar as coisas para vocês, continuou ela, abrindo a pasta, preparamos estes documentos. São apenas formalidades legais para proteger a família. Ela me estendeu os papéis. Eram várias páginas cheias de letras pequenas com selos oficiais e espaços reservados para assinaturas. Tentei ler, mas sem meus óculos não conseguia distinguir as palavras com clareza. O que eles dizem? Perguntei, e imediatamente me senti estúpida por parecer tão indefesa. São documentos de quitação, explicou Michael finalmente, aproximando-se da cama. Basicamente, você renuncia a qualquer reivindicação futura sobre esta propriedade e reconhece que está saindo por sua própria vontade. Renúncia. Livre-arbítrio. Como se eu tivesse escolhido essa humilhação. Mas Michael, minha voz soou mais fraca do que eu gostaria. Seu pai e eu compramos esta casa. Eu dei a entrada. Mãe? Ele interrompeu impacientemente. Isso foi há 30 anos. As coisas mudaram. Você mesma transferiu a propriedade para o meu nome quando nos casamos. Você não tem mais direitos legais sobre esta casa. Direitos legais? Meu próprio filho estava falando comigo como se eu fosse um estranho tentando enganá-lo. Além disso, acrescentou Emily cruelmente, você mora aqui há 5 anos sem pagar aluguel, sem pagar as contas de luz e água, e comendo nossa comida. Se fizermos as contas, você nos deve cerca de $20.000 em despesas. $20.000. A mesma quantia que eu havia lhes dado da minha poupança da casa. Mas, é claro, eles já não se lembravam disso. Além disso, continuou ela, incansavelmente, há a questão de todos os danos que você causou. O prato que você quebrou ontem era uma antiguidade que custou $500, as manchas no carpete do seu quarto, o desgaste geral causado pela sua presença. Cada palavra era uma afronta.
Estavam me cobrando pelo privilégio de ser maltratada no que um dia foi meu lar. Se vocês assinarem esses papéis, disse Michael, evitando contato visual, nós perdoaremos essas dívidas e deixaremos vocês irem embora em paz. Em paz. Como se eu tivesse a opção da guerra. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Sem meus óculos, as letras estavam borradas, mas consegui distinguir algumas frases. Renúncia total de direitos, saída voluntária, sem reivindicações futuras. Era como assinar minha própria sentença de morte civil. E se eu não assinar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Emily e Michael trocaram um olhar. Foi ele quem respondeu. Então teríamos que fazer isso pela via legal. Um processo de despejo, penhora de seus bens para quitar as dívidas. Todo aquele processo longo e caro e no final, você acabaria no mesmo lugar, na rua, mas com antecedentes criminais que dificultariam muito a sua busca por outro lugar para morar. Um registro legal. Meu filho estava me ameaçando destruir minha reputação se eu não cedesse às suas exigências. Olhei para Michael, procurando qualquer vestígio do menino que eu havia criado. O jovem que chorava em meus braços quando tinha pesadelos. O homem que me disse, obrigado por tudo, mãe, no dia da sua formatura. Mas eu só vi um estranho com o rosto do meu filho. Um estranho que escolheu uma mulher manipuladora em vez da mãe que lhe dera tudo. Você vai mesmo fazer isso, Michael? Perguntei diretamente, ignorando a presença de Emily. Você vai mesmo expulsar sua mãe para a rua depois de tudo que eu fiz por você? Por um instante vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Suas mãos tremeram levemente ao redor da xícara de café. Pensei que talvez, só talvez, ele se lembrasse de quem eu realmente era. Mas então Emily colocou a mão no ombro de Michael, e aquele momento de hesitação desapareceu. Mãe, não faça drama, disse-me ele com voz fria. Não vamos te jogar na rua. Vamos te dar um mês para se organizar. É mais do que a maioria das famílias faz. A maioria das famílias. Como se fossemos estatísticas em vez de sua própria carne e sangue. Além disso, acrescentou Emily com malícia, na sua idade, você deveria ser grata por termos te aturado por tanto tempo. Muitas mulheres de 67 anos moram sozinhas, trabalham e se sustentam. Elas não dependem dos filhos como as meninas. Menininhas. Essa mulher que nunca tinha trabalhado um dia inteiro na vida, que tinha falido o próprio negócio em 6 meses, que vivia do dinheiro que o marido ganhava no emprego que eu pagava, estava me chamando de dependente. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi algo muito mais profundo e libertador. Foi a morte definitiva das minhas ilusões, a aceitação final de que meu filho não existia mais, de que ele havia sido substituído por esse homem egoísta que tinha o mesmo rosto que ele. Tudo bem, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Vou assinar os papéis. Michael pareceu aliviado. Emily sorriu triunfante. Nenhum dos dois percebeu que algo fundamental havia mudado em mim. Peguei a caneta que Emily me ofereceu e assinei todas as páginas sem ler mais nada. Sarah E. Miller, meu nome completo em documentos que selaram meu exílio da família que eu havia criado. Muito bem, disse Emily, recolhendo os papéis como se fossem um tesouro. Vamos dar-lhe uma cópia para os seus registros e lembre-se, um mês, até o dia 15 do próximo mês. Eles saíram do meu quarto como se nada tivesse acontecido, me deixando sozinha com o eco das minhas próprias decisões. Mas, pela primeira vez em 5 anos, não me senti derrotada. Senti-me livre. Livre da obrigação de amar pessoas que não me amavam de volta. Livre da necessidade de justificar minha existência. Livre da esperança que me mantinha prisioneira da minha própria bondade. Levantei da cama, vesti meu vestido mais bonito, aquele verde que a Emily tanto detestava, e saí de casa. Eu tinha uma ligação importante para fazer. Caminhei pelas ruas do meu antigo bairro como se fosse uma turista na minha própria vida. Fazia meses que eu não saía de casa sozinha. Eu sempre tinha que pedir permissão, dar explicações, justificar cada passo. Mas agora, com os papéis assinados na minha bolsa, eu me sentia estranhamente livre dessas correntes invisíveis. Meu destino era o escritório de Daniel Thompson, o advogado que cuidava dos assuntos jurídicos da minha família há anos. Ele havia redigido o testamento do meu marido e intermediado a venda da minha casa. Ele conhecia cada detalhe da minha situação financeira. Se alguém podia me ajudar a entender quais opções me restavam, era ele. Sua secretária me reconheceu imediatamente. Era uma senhora mais velha da minha idade, que sempre me tratou com respeito e gentileza. Senhora Miller, que bom vê-la. Como está a família? A família? Que ironia dolorosa. Ótimo, Susan, obrigada. O Daniel está disponível? Preciso falar com ele sobre algo urgente. Claro, por favor, entre. Ele sempre tem tempo para você.
Daniel era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos bondosos. Ele era amigo do meu marido desde a juventude e sempre me tratou como se fosse da família. Quando entrei em seu escritório, seu sorriso se desfez ao ver minha expressão. Sarah, o que aconteceu? Você está diferente. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa e peguei os papéis que havia assinado naquela manhã. Entreguei-os a ele sem dizer uma palavra. Daniel os examinou com atenção profissional, franzindo a testa enquanto lia. Quando terminou, olhou para mim com uma mistura de choque e preocupação. Sarah, você assinou isso? Esta manhã, Michael e Emily me disseram que era necessário facilitar as coisas. Facilitar o quê? Sua voz tinha um tom alarmado que eu nunca tinha ouvido antes. Contei-lhe tudo. A humilhação por causa do bolo, os 5 anos de maus tratos, o despejo de casa, as ameaças legais. Falei durante meia hora sem parar, como se fosse uma confissão que eu guardava há anos. Quando terminei, Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, tamborilando os dedos na mesa. Sarah, disse ele finalmente, esses documentos são um desastre jurídico. Michael está fazendo você renunciar a direitos que você nem sabia que tinha. O que você quer dizer? Primeiro, a casa. É verdade que você a transferiu para o nome de Michael quando ele se casou, mas, de acordo com a lei de propriedade familiar, você manteve o direito de residência vitalícia. Isso significa que você tinha o direito legal de morar lá até a sua morte. Direito de residência vitalícia. Palavras que soavam importantes, mas que chegavam tarde demais. Em segundo lugar, continuou ele, as despesas que estão lhe cobrando. Morar com a família não cria uma dívida automática, especialmente quando você contribuiu substancialmente para a aquisição do imóvel. Mas eu já assinei, sussurrei, sentindo-me mais tola do que nunca. Documentos assinados sob coação emocional podem ser anulados, explicou ele. Mas é um processo complicado e caro. Caro? Essa palavra sempre acabava com as minhas esperanças. Daniel, eu não tenho dinheiro para processos judiciais. Só me restam $5.000 de todas as minhas economias. Eu sei, Sarah. Conheço sua situação financeira melhor do que ninguém. Ele ficou em silêncio novamente, olhando pela janela como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta grossa com meu nome. Sarah, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que chegou há 3 dias. Eu ia te ligar para falar sobre isso, mas com tudo isso, ele abriu a pasta e retirou vários documentos oficiais com selos e assinaturas. Seu irmão Liam faleceu. As palavras me atingiram como um balde de água fria. Liam, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu. Tínhamos perdido contato há mais de uma década, depois de uma discussão boba em família. Ele tinha ido morar nos Estados Unidos. Construiu sua vida lá, casou-se com uma americana. Eu sabia que ele estava se dando bem nos negócios, mas não nos falávamos desde a morte do nosso pai. Quando? Perguntei, com a voz embargada. Há 1 mês, ele morreu de ataque cardíaco em sua casa em Dallas. Ele não tinha filhos. Sua esposa havia falecido 2 anos antes, vítima de câncer. 1 mês. Meu irmão estava morto havia 1 mês, e eu não sabia. Enquanto eu sofria a humilhação por causa de um pedaço de bolo, Liam partiu deste mundo sem que tivéssemos a chance de nos reconciliar. O advogado dele em Dallas entrou em contato comigo porque Liam me indicou como seu representante legal no México para assuntos relacionados ao seu testamento. Daniel sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Sarah, seu irmão deixou tudo para você. Absolutamente tudo. O que você quer dizer com tudo? Sua construtora, suas propriedades, seus investimentos, suas contas bancárias. Tudo isso soma aproximadamente $8 milhões. $8 milhões? O valor parecia tão absurdo. Pensei que tivesse entendido errado. Você disse 8 milhões? Sim, 8 milhões. Sarah, seu irmão era um homem muito bem-sucedido. Ele construiu shoppings no Texas. Seus negócios valiam uma fortuna. Fiquei paralisado. $8 milhões. Eu, que estava preocupado em como ia pagar $500 por mês de aluguel, tinha acabado de me tornar milionário. Aqui está uma carta pessoal para você, disse Daniel, tirando um envelope lacrado. Liam a escreveu há 6 meses quando foi diagnosticado com problemas cardíacos. Abri a carta com as mãos trêmulas. A letra do meu irmão que eu não via há anos. Querida Sarah, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais neste mundo e que você finalmente vai saber a verdade sobre a minha vida nos Estados Unidos. Eu sempre admirei a sua força, irmã. Quando papai ficou doente e eu fui embora como um covarde em busca de uma vida melhor, você ficou para cuidar dele.
Quando mamãe precisou de cirurgia, eu mandei dinheiro, mas você deu o seu tempo, o seu amor, a sua vida. Eu construí uma fortuna aqui, mas nunca tive coragem de te ligar depois da nossa briga boba. Meu orgulho foi mais forte do que o meu amor fraternal. Agora que sei que meu tempo está se esgotando, quero corrigir esse erro. Tudo que tenho é seu. Não porque você precise de caridade, mas porque pertence a você por direito. Você é quem sempre deu tudo pela família sem pedir nada em troca. Use esse dinheiro para ser livre, irmã. Para viver como você merece. Com amor e pesar, seu irmão, Liam. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia as palavras do meu irmão falecido. Palavras de amor que chegaram exatamente no momento em que eu mais precisava delas. A papelada legal levará cerca de 6 semanas, explicou Daniel. Preciso coordenar com o advogado em Dallas. Transferir os títulos de propriedade, abrir contas bancárias aqui, mas está tudo em ordem. Seu irmão garantiu que o processo fosse tranquilo. Daniel, eu disse, enxugando as lágrimas, Michael e Emily sabem alguma coisa sobre isso? Não, e eles não precisam saber até que você decida o que fazer com a informação. Um sorriso surgiu lentamente em meu rosto pela primeira vez em anos. Um sorriso verdadeiro que vinha do coração. Sabe de uma coisa, Daniel? Acho que vou manter isso em segredo por um tempo. Tenho algumas coisas para fazer primeiro. Que tipo de coisas? Assuntos familiares, respondi, pensando nos papéis que havia assinado naquela manhã. Há algumas dívidas pendentes que preciso quitar. Saí do escritório do advogado com a sensação de estar flutuando. 8 milhões de dólares, liberdade absoluta, o poder de escolher minha própria vida pela primeira vez desde que fiquei viúva. Mas, mais do que o dinheiro, o que me encheu de energia foi a sensação de justiça poética. Depois de 5 anos sendo tratada como um fardo, como uma mendiga na minha própria família, eu finalmente tinha o poder de mudar todas as regras do jogo. Voltei para casa que já não me pertencia com um sorriso que não conseguia apagar. Michael e Emily não faziam ideia do que os aguardava. A verdadeira guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu continuava sendo a mesma Sarah submissa que lavava a louça e varria o chão sem reclamar. Mas por dentro, algo havia mudado completamente. Era como se eu tivesse acordado de um sonho de 5 anos e finalmente pudesse enxergar a realidade com absoluta clareza. Michael e Emily notaram minha atitude diferente, mas interpretaram isso como resignação. Pensaram que eu havia aceitado meu destino e finalmente estava me comportando como o bom perdedor que esperavam que eu fosse. Que bom que você finalmente caiu em si, Sarah, disse-me Emily no segundo dia depois de eu ter assinado os papéis. Você parece mais relaxada. Provavelmente está aliviada por não ter mais a pressão de cuidar de uma casa tão grande. Cuidar da casa? Como se eu não tivesse sido a responsável por mantê-la funcionando por 5 anos enquanto ela pintava as unhas e assistia a novelas. Sim, respondi com um sorriso que ela interpretou como submissão. Sinto-me muito livre. Michael também parecia mais relaxado perto de mim. Ele até se atreveu a ser gentil, como se o fato de eu ter assinado minha própria sentença de exílio tivesse restaurado seu afeto filial. Mãe, estive pensando, ele me disse uma noite durante o jantar. Talvez eu possa te ajudar a encontrar um apartamento pequeno e aconchegante, algo perto, para que possamos nos visitar com frequência. Visitem-se com frequência. Que engraçado isso, sou ouvindo do homem que não me visitou uma vez sequer em 5 anos, apesar de morarmos na mesma casa. Isso seria muito bom, filho, respondi com o mesmo sorriso misterioso. Enquanto isso, aproveitei cada momento livre para planejar minha nova vida. Liguei para Daniel diversas vezes para agilizar o processo de herança. Pedi a ele que fosse discreto e que cuidasse de tudo do seu escritório, sem me envolver publicamente. Tem certeza de que quer manter isso em segredo? Perguntou ele durante uma de nossas ligações. 8 milhões de dólares não é algo que se possa esconder para sempre. Só preciso de mais algumas semanas, expliquei. Tenho um plano. O plano começou a tomar forma quando me lembrei de uma conversa que ouvi por acaso entre Michael e Emily na semana anterior. Eles estavam falando sobre seus problemas financeiros, pensando que eu não conseguiria ouvi-los da cozinha. A prestação do financiamento do carro vence no mês que vem, Michael disse à esposa. São 8 mil dólares que não temos. E o cartão de crédito está estourado, respondeu Emily preocupada. 12 mil dólares. Mal conseguimos pagar os juros. Sem falar da hipoteca que vence daqui a 15 anos. Ainda devemos 90 mil dólares.
90 mil dólares da hipoteca da casa que eu havia pago originalmente, na qual eu havia dado a entrada, na qual eu havia investido as economias de uma vida inteira. Naquela noite, enquanto eles dormiam, desci até a sala de estar e discretamente examinei os papéis que sempre deixavam sobre a mesa de jantar. Contas, extratos bancários, cartas do banco. A situação era pior do que eu imaginava. Michael ganhava 4 mil dólares por mês, mas as despesas chegavam a quase 5 mil dólares. Eles cobriam a diferença com cartões de crédito e empréstimos que se tornavam cada vez mais impagáveis. Em 6 meses, no máximo 1 ano, estariam falidos. E foi nesse momento que tive a ideia mais brilhante da minha vida. No dia seguinte, enquanto Emily estava no salão fazendo as unhas, sentei-me com Michael na cozinha. Filho, eu disse com voz preocupada, estive pensando na minha situação financeira. O que foi, mãe? Bem, sabe, eu só tenho 5 mil dólares guardados. Não é o suficiente para alugar um lugar e me sustentar até encontrar um emprego. Michael parecia desconfortável, como sempre acontecia quando falávamos de dinheiro. Mãe, eu já te disse que vamos te ajudar a encontrar algo acessível. Não, interrompiu. Não quero ser mais um fardo para você. Você já fez o suficiente me aturando por tanto tempo. Percebi que ele relaxou quando ouviu que eu não ia pedir dinheiro. Mas tive uma ideia, continuei. E quero saber o que você acha. Que ideia? Você se lembra da minha amiga Chloe, aquela que morava ao lado da nossa antiga casa? Sim, claro. Bem, acontece que o irmão dela faleceu no mês passado e deixou para ela uma pequena casa no centro da cidade. Chloe já tem a própria casa e quer vender essa propriedade rapidamente. Michael ouviu atentamente, mas ainda não entendeu aonde minha história queria chegar. A casa vale cerca de 30 mil dólares, mas Chloe me disse que a venderia para mim por 20 mil dólares porque somos amigas desde sempre. Mãe, mas você não tem 20 mil dólares. Eu sei, mas pensei em algo. E se você me emprestasse os 15 mil dólares que me faltam? Eu usaria os 5 mil dólares que economizei. Você me empresta 15 mil dólares e eu compro a casinha. Depois, te pago aos poucos com a minha aposentadoria. Michael parecia pensativo. Eu conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça. E onde é que eu vou arranjar 15 mil dólares, mãe? Bem, eu disse como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Você poderia conseguir um empréstimo usando a casa como garantia. É um investimento seguro porque o imóvel que vou comprar vale mais do que o que vou pagar por ele. Um empréstimo com garantia imobiliária. Exatamente o que eu precisava para a parte mais deliciosa do meu plano. Não sei, mãe. Teria que falar com a Emily sobre isso. Claro, pense bem. Só estou dizendo que seria a solução perfeita para todos. Eu teria minha própria casa e você teria total privacidade. Naquela noite, ouvi Michael e Emily discutindo o assunto no quarto deles. As paredes daquela casa eram mais finas do que eles imaginavam. É uma boa ideia, dizia Emily. Nos livramos dela para sempre e ainda ganhamos algum dinheiro. O que você quer dizer com ganhar dinheiro? Pense bem, Michael. Nós emprestamos a ela 15 mil dólares para comprar a casa. Ela nos pagará de volta com a aposentadoria dela, que é de 300 dólares por mês. Em 5 anos, ela terá nos pago 18 mil dólares. Nós lucramos 3 mil dólares em juros. Mas e se ela não puder pagar? Então ficamos com a casa que ela comprou, que vale 30 mil dólares. É lucro garantido, não importa como você veja. Lucro garantido. Como eram adoráveis em sua ganância. Além disso, continuou Emily, com o dinheiro que economizaremos em comida e contas quando ela se for, o empréstimo praticamente se paga sozinho. No dia seguinte, Michael me deu a boa notícia. Mãe, conversei com a Emily e concordamos. Vamos te emprestar os 15 mil dólares para sua casa. Oh, Michael, você é o melhor filho do mundo. Fingi lágrimas de gratidão enquanto ria por dentro de como tinha sido fácil manipulá-los. Aqueles que pensavam que estavam me usando tinham caído direitinho na minha armadilha. Vou ao banco esta tarde para solicitar um empréstimo, disse-me ele. Com a casa como garantia, não deve haver problema. E eu ligo para Chloe para fechar o negócio. Menti descaradamente. É claro que Chloe não existia, nem seu irmão morto, nem a casa à venda. Mas Michael e Emily só descobririam isso quando fosse tarde demais. Naquela tarde, enquanto Michael estava no banco hipotecando sua casa para me conceder um empréstimo que ele achava ser para meu benefício, eu estava no escritório de Daniel finalizando os detalhes da minha herança. Os documentos chegaram de Dallas esta manhã, informou-me ele. Agora você pode acessar as contas bancárias. Os 8 milhões estão oficialmente à sua disposição. 8 milhões de dólares que Michael e Emily nem sabiam que existiam. 15 mil dólares que eles iam me emprestar, pensando que estavam me fazendo um favor.
E um plano de vingança que tornaria os próximos meses os mais interessantes da minha vida. Daniel, eu disse com um sorriso que ele não via há anos. Preciso que você prepare mais alguns documentos para mim e também que me recomende o melhor detetive particular da cidade. Detetive particular? Sarah, o que você está planejando? Justiça, respondi simplesmente. Justiça pura e doce. Naquela tarde, Michael voltou do banco com o rosto radiante de satisfação. Ele havia conseguido o empréstimo de $15.000 com garantia imobiliária sem nenhum problema, exatamente como eu esperava. O banco conhecia seu histórico de crédito, sabia que ele tinha um emprego estável e a casa era garantia suficiente para um empréstimo tão pequeno. Tudo correu perfeitamente, mãe, anunciou ele enquanto Emily sorria ao seu lado, como se tivessem acabado de realizar o ato de caridade do século. O dinheiro estará disponível amanhã de manhã. Que maravilha, filho! Exclamei com genuíno entusiasmo, embora por razões completamente diferentes das que eles imaginavam. Não sei como te agradecer por este enorme favor. É o mínimo que podemos fazer, disse Emily com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Afinal, somos família. Família! Que palavra versátil na boca dessa mulher. Naquela noite, depois que eles foram dormir, liguei para Daniel do meu celular antigo, sussurrando do meu quarto. A isca funcionou perfeitamente, relatei. Amanhã eles vão depositar $15.000 na minha conta. Sarah, espero que você saiba o que está fazendo. O que você está planejando é criativo, mas também perigoso. Daniel, eles me roubaram mais de $100.000 ao longo dos anos. Os $30.000 da entrada da casa, os $15.000 do salão de beleza, os $45.000 do casamento, além de 5 anos de trabalho doméstico não remunerado. Se calcularmos tudo com juros, eles me devem perto de $200.000. Mas moralmente você tem razão. Isso não significa legalmente. É por isso que preciso que tudo esteja perfeitamente documentado. Cada passo, cada transação, cada movimento. Não pode haver erros legais. Tudo bem, confio em você, mas tenha muito cuidado. No dia seguinte, Michael me acompanhou ao banco para fazer o depósito. Ele queria ter certeza de que o dinheiro seria usado diretamente na compra da minha suposta casa nova. Claro, eu já havia preparado todo o teatro necessário. A Chloe me disse para encontrá-la diretamente no cartório, expliquei enquanto caminhávamos até o banco. Ela vai trazer todos os documentos do imóvel e eu levo o dinheiro. Assim podemos fechar o negócio de uma vez. Tem certeza de que não quer que eu vá com você? É muito dinheiro para carregar sozinha. Não, filho. Não se preocupe. Chloe estará comigo e o cartório fica a apenas 3 quarteirões do banco. Além disso, você precisa trabalhar. No banco, Michael depositou os $15.000 na minha conta. Eu acrescentei os $5.000 que tinha guardado, como havíamos combinado. Os $20.000 restantes, segundo eles, seriam usados para comprar minha nova casa. Aqui está a mãe, disse Michael, entregando-me o recibo do depósito. Aqui estão os seus $20.000. Espero que você seja muito feliz em sua nova casa. Tenho certeza de que serei imensamente feliz, respondi com um sorriso que ele interpretou como gratidão maternal. Nos despedimos na entrada do banco. Michael foi trabalhar, convencido de que havia resolvido para sempre o problema com a mãe. Eu fui para o escritório de Daniel para dar início à segunda fase do meu plano. Os documentos já estão prontos? Perguntei assim que entrei em seu escritório. Está tudo aqui, disse ele, apontando para uma pilha de papéis em sua mesa. Mas Sarah, depois que fizermos isso não haverá volta. Daniel, para mim não há mais volta desde o momento em que me expulsaram da minha própria casa. Agora é a minha vez de mover as peças no tabuleiro. Os documentos eram uma obra de arte jurídica. Daniel havia usado toda a sua experiência para criar uma teia perfeitamente legal que Michael e Emily só perceberiam quando fosse tarde demais. Primeiro, ele criou uma empresa de fachada chamada Chloe Properties LLC com um endereço comercial no escritório de um colega em outra cidade. Segundo, ele preparou escrituras falsas para uma propriedade inexistente que no papel pareciam completamente legítimas. Terceiro, ele abriu uma conta bancária empresarial onde os $20.000 da compra seriam depositados. A beleza do plano, explicou Daniel, é que tecnicamente você não está roubando nada. Michael emprestou dinheiro voluntariamente para um investimento imobiliário. O fato de esse investimento não ser o que ele pensa, bem, essa é outra história. Naquela tarde, liguei para Michael do suposto cartório. Michael, está feito. Comprei a casa. Que ótima notícia, mãe. Como foi? Gostou? É perfeito. Pequeno, mas aconchegante. Tem 2 quartos, uma cozinha completa e um quintal lindo. A Chloe tinha razão.
É uma pechincha por 20 mil dólares. Que bom, mãe. Quando você vai se mudar? Bem, a casa precisa de alguns reparos pequenos. A Chloe recomendou um empreiteiro que pode fazer tudo em uma semana. Enquanto isso, se não for incômodo, ficarei com vocês nesses últimos dias. Claro, não tem problema nenhum. Esta é a sua casa até você se mudar oficialmente. Sua casa? Que deliciosa ironia. Durante aquela semana, enquanto Michael e Emily comemoravam discretamente minha iminente partida, eu trabalhava na terceira fase do meu plano. Eu havia contratado o detetive particular recomendado por Daniel, um homem chamado Mark, que fora policial por 20 anos antes de abrir sua própria agência. Que tipo de investigação a senhora precisa? Ele perguntou durante nosso primeiro encontro. Quero que você investigue minuciosamente as finanças do meu filho Michael e da minha nora Emily. Suas dívidas, sua renda, suas propriedades, suas movimentações bancárias, tudo. Posso perguntar por quê? Porque vou comprar as dívidas deles. Mark olhou para mim com surpresa, mas era profissional demais para fazer perguntas desnecessárias. Entendido. Quão aprofundada você quer que seja a investigação? Tudo. Absolutamente tudo. Não importa o preço. Os resultados chegaram 3 dias depois. Mark tinha feito um trabalho impecável. Michael e Emily não estavam apenas com problemas financeiros. Estavam à beira do colapso econômico total. Deviam 12 mil dólares em cartões de crédito com juros anuais de 25%. Deviam 8 mil dólares do financiamento do carro com parcelas mensais de 400 dólares. Deviam 90 mil dólares da hipoteca da casa com parcelas mensais de 800 dólares. E agora deviam mais 15 mil dólares do empréstimo que me concederam, com uma parcela mensal adicional de US$ 300 no total. Suas dívidas somavam 125 mil dólares, com parcelas mensais de 1.500 dólares. Mais de 30% da renda de Michael era destinada ao pagamento de dívidas, sem contar despesas com moradia, alimentação e serviços públicos. Mas o mais interessante era quem eram os credores. Os cartões de crédito pertenciam a um grande banco que frequentemente vendia carteiras de clientes inadimplentes. O financiamento do carro era com uma financeira que também costumava vender suas dívidas problemáticas. A hipoteca da casa era com uma instituição que tinha um histórico de negociação com investidores privados. Mark, eu disse depois de analisar o relatório, preciso que você descubra como posso comprar todas essas dívidas. Comprá-los, senhora? Isso exige um capital considerável. Eu tenho o capital. Só preciso saber como funciona o processo. Comprar dívidas era mais simples do que eu imaginava. Bancos e financeiras vendiam regularmente suas carteiras de inadimplentes para agências de cobrança especializadas, geralmente por 40% ou 50% do valor nominal. Com os contatos certos e dinheiro suficiente, qualquer pessoa podia se tornar credora das dívidas de outra pessoa. O processo pode levar de 2 a 4 semanas, explicou-me um especialista em investimentos que Daniel me recomendou. Mas com o capital disponível, você poderia adquirir todas essas dívidas por aproximadamente 60 mil dólares. 60 mil dólares para se tornar o proprietário legal de todas as dívidas de Michael e Emily. 60 mil dólares para ter o poder de decidir se oferece planos de pagamento flexíveis ou se exige o pagamento integral dos empréstimos de uma só vez. Faça isso, ordenei sem hesitar. Enquanto a justiça começava a funcionar silenciosamente, eu continuei a desempenhar meu papel de mãe grata em casa. Cozinhei, limpei, sorri quando eles falavam comigo. Michael e Emily estavam tão animados com a minha partida que até começaram a me tratar bem. Você vai sentir falta de cozinhar para nós, não é, Sarah? Emily me disse uma noite durante o jantar. Ah, sim, respondi com total sinceridade. Mas tenho certeza de que você encontrará uma maneira de se virar sem mim. Claro, o Michael cozinha muito bem quando quer, né, querido? Michael assentiu com a boca cheia, sem ter ideia de que em 2 semanas estaria cozinhando todas as suas refeições, pois não teriam condições de contratar uma empregada doméstica. E você também estará na sua nova casinha, continuou Emily. Independente e livre, sem as complicações de morar com a família. Independente e livre. Se ela soubesse o quão livre eu estava prestes a me tornar. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu celular e encontrei uma mensagem de Daniel. Está tudo acertado. As agências de cobrança aceitaram a proposta. Em uma semana, você será o proprietário legal de todas as dívidas deles. Mais uma semana. Eu só precisava manter a farsa por mais uma semana e então poderia revelar minha verdadeira identidade.
Não a Sarah submissa e grata que eles conheceram por 5 anos, mas a nova Sarah, a milionária, a credora, aquela que detinha todo o poder, aquela que iria ensinar a eles o que realmente significava ser expulsa da própria casa. O dia chegou mais cedo do que eu esperava. Uma semana depois, Daniel me ligou de manhã cedo com a notícia que eu tanto aguardava. Sarah, está feito. Você é oficialmente a dona de todas as dívidas de Michael e Emily, $125.000 que eles agora devem diretamente a você. Desliguei o telefone e sentei na cama, processando a magnitude do que acabará de acontecer. Em uma semana, passei de mulher expulsa de casa a principal credora das pessoas que me expulsaram. Michael e Emily não faziam ideia do que estava por vir. Naquela manhã, no café da manhã, agi como de costume. Servi o café, preparei ovos mexidos e mantive uma conversa trivial sobre o tempo e os planos para o dia. Mãe, disse Michael enquanto se arrumava para o trabalho. Você sabe quando vai se mudar definitivamente? Muito em breve, filho. Estou apenas esperando que os reparos finais sejam concluídos. Que emocionante! Exclamou Emily com falso entusiasmo. Sua nova vida independente está prestes a começar. Minha nova vida independente. Se ela soubesse, depois que Michael saiu para o trabalho e Emily se trancou no quarto para assistir às suas novelas matinais, fui ao escritório de Daniel para receber todos os documentos oficiais que me credenciavam como novo credor. Aqui estão todos os contratos, disse ele, entregando-me uma pasta grossa. Os cartões de crédito, o financiamento do carro, o empréstimo imobiliário de $15.000 que lhe concederam. E mais importante, você tem o direito de exigir o pagamento imediato da hipoteca principal da casa se eles atrasarem um único pagamento. Como isso funciona exatamente? Simples. Se Michael e Emily atrasarem qualquer pagamento por mais de 30 dias, você pode exercer seu direito como credor principal e exigir o pagamento imediato e integral de todas as dívidas. Se eles não puderem pagar, prossiga com a execução da hipoteca. Execução hipotecária. A palavra soava linda aos meus ouvidos. E quanto tempo eles têm antes que comecem a ter problemas? Daniel conferiu os documentos e sorriu. Pelos meus cálculos, considerando as despesas atuais e o novo empréstimo que fizeram para você, eles começarão a atrasar os pagamentos em, no máximo, 2 meses. 2 meses e 60 dias para observar como a pressão financeira começaria a destruir seu casamento perfeito e sua vida confortável. Mas eu não tinha intenção de esperar tanto tempo. Daniel, o que aconteceria se eu decidisse exigir o pagamento imediato do meu empréstimo de $20.000? Aquele da casa falsa? Exatamente. Bem, tecnicamente você tem todo o direito. Era um empréstimo pessoal sem garantia específica além da promessa de pagamento. Você pode exigir o pagamento quando quiser. E se eles não puderem pagar, você pode processá-los por quebra de contrato e confiscar seus bens para recuperar seu dinheiro. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, decidi que era a hora de começar a fase final do meu plano. Michael chegou em casa cansado como sempre e sentou-se à mesa, esperando que eu lhe servisse a comida. Michael, eu disse enquanto colocava o prato na frente dele. Preciso falar com você sobre algo importante. O que foi, mãe? É por causa do dinheiro que você me emprestou. Michael ergueu os olhos com curiosidade. Emily, que aparecerá na cozinha atraída pela conversa, aproximou-se para ouvir. E o dinheiro? Perguntou Emily, demonstrando leve preocupação. Bem, acontece que havia um problema com a casa. Que tipo de problema? Michael parou de comer. Chloe me ligou esta manhã. Aparentemente, há um problema legal com a propriedade. O irmão que faleceu tinha dívidas que desconhecíamos, e os credores estão reivindicando a casa. Observei o rosto de Michael empalidecer. O que isso significa, mãe? Significa que não posso ficar com a casa. Os advogados dizem que todo o processo vai levar meses para ser resolvido, talvez anos. E o dinheiro? Perguntou Emily em tom cortante. Esse é o problema. Como a venda foi cancelada, tenho que devolver os $20.000. Mas a Chloe já tinha gasto parte do dinheiro para pagar algumas dívidas urgentes do irmão dela. Michael e Emily se entreolharam horrorizados. Quanto ela pode devolver? Perguntou Michael. Só $5.000. Os outros $15.000 estão perdidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando processar a magnitude do desastre. Mas mãe, disse Michael com a voz trêmula, esses $15.000. Eu peguei esse dinheiro emprestado para pagar a hipoteca da casa. Tenho que pagar de volta todo mês. Eu sei, filho. E me sinto péssimo, mas não foi minha culpa. Foi a Chloe que não nos contou sobre os problemas legais. E o que vamos fazer agora? Gritou Emily.
Calma, eu disse a eles em voz calma. Estive pensando em uma solução. Qual a solução? Perguntaram em uníssono. Bem, eu poderia ficar aqui mais um pouco até resolvermos isso. E eu poderia ajudá-lo a pagar essa dívida gradualmente com a minha aposentadoria. Como? Michael parecia desesperado. Minha aposentadoria é de $300 por mês. Se eu continuasse morando aqui e desse todo esse dinheiro para vocês pagarem a dívida, em 5 anos ela estaria quitada. Mais 5 anos me tendo em casa. Eu podia ver o horror nos olhos de Emily. Mas Sarah, disse ela tentando manter a compostura, você já assinou os documentos de liberação. Você não pode mais morar aqui legalmente. Ah, sim, os papéis, eu disse, como se tivesse acabado de me lembrar deles. Bem, suponho que teríamos que anular esses documentos. Afinal, eles foram assinados sob a premissa de que eu teria minha própria casa. Anule os documentos. Michael pareceu confuso. Sim, como a situação mudou completamente, teríamos que retornar tudo ao seu estado original. Observei Emily e Michael trocarem olhares de pânico. Eles contavam com a minha partida. Tinham feito planos. Emily já havia começado a transformar meu quarto em seu closet extra. Mãe, disse Michael finalmente. Não há outra solução? Bem, fingi pensar cuidadosamente. Suponho que você poderia conseguir o dinheiro de outra fonte e me pagar os $15.000 imediatamente. Dessa forma, eu poderia procurar outra casa e você ficaria livre da dívida comigo. Onde vamos arranjar $15.000? Gritou Emily. Não sei, respondi, dando de ombros. Talvez outro empréstimo ou vender algo de valor. Ou pedir ajuda à família. Minha família não tem dinheiro, murmurou Michael. E o meu também não, acrescentou Emily. Então, suponho que a única opção seja eu ficar aqui e te pagar aos poucos com a minha aposentadoria. O resto do jantar transcorreu em um silêncio sepulcral. Michael e Emily mal tocaram na comida, ocupados demais processando a nova realidade. Não só não tinham se livrado de mim, como agora me deviam dinheiro e eram legalmente obrigados a me manter em casa. Naquela noite, eu os ouvi discutindo no quarto até muito tarde. Suas vozes ecoavam pelas paredes como música para meus ouvidos. Isto é um desastre, gritou Emily. Agora ela está aqui para sempre. O que você queria que eu fizesse se eu não emprestasse o dinheiro para ela? Teríamos parecido os filhos sem coração que expulsaram a mãe para a rua. Mas agora temos uma dívida de $15.000 que não podemos pagar. Pelo menos ela vai ajudar com $300 por mês. $300. A prestação do empréstimo é de $350 por mês. Teremos que pagar $50 a mais por mês durante 5 anos. E que outra escolha temos? A discussão continuou até que eles adormeceram de puro cansaço. Eu, por outro lado, dormi como um bebê, sabendo que no dia seguinte começaria a parte mais divertida da minha vingança. Porque eles não sabiam que eu era o novo credor deles. Não sabiam que eu tinha $8 milhões no banco. Não sabiam que cada movimento que fizeram na última semana tinha sido orquestrado por mim. E definitivamente não faziam ideia do que os aguardava nos próximos dias. Os dias seguintes foram como uma peça de teatro cujo final só eu conhecia. Michael e Emily tentavam manter uma fachada de normalidade, mas a tensão era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Suas conversas se transformaram em sussurros nervosos. Suas expressões eram de constante preocupação e, pela primeira vez em 5 anos, me trataram com uma polidez forçada que beirava o ridículo. Posso te oferecer mais café, Sarah? Emily me perguntava no café da manhã, enquanto antes ela gritava comigo se eu ousasse usar suas xícaras boas. Você está confortável no seu quarto, mãe? Michael perguntava. Quando antes ele me fazia sentir como uma intrusa na minha própria casa. Aproveitei cada segundo do desconforto deles, mas mantive minha fachada de mãe agradecida e preocupada com a situação financeira da família. Não se preocupem comigo, eu lhes diria com um sorriso maternal. O importante é que superemos isso juntos como uma família. Família? Essa palavra agora tinha um gosto completamente diferente na minha boca. Na quarta-feira daquela semana, decidi acelerar as coisas. Liguei para Daniel do meu quarto e dei-lhe as instruções finais. Chegou a hora de cobrar, eu disse simplesmente. Todas as dívidas, todas elas. Quero que você os notifique oficialmente de que seus empréstimos foram transferidos para um novo credor e que o pagamento imediato é necessário. Sarah, você tem certeza? Depois que fizer isso, não poderá mais se fazer de inocente. Daniel, deixei de ser inocente há 5 anos. Agora quero ser poderoso. Naquela tarde, enquanto Michael estava no trabalho e Emily assistia às suas novelas, chegou o primeiro mensageiro. Um jovem uniformizado bateu à porta com um envelope oficial endereçado a Michael e Emily Miller. O que é isso?
Perguntou Emily, pegando o envelope com desconfiança. Aviso legal, senhora. Preciso que a senhora assine. Emily assinou e fechou a porta, encarando o envelope como se fosse uma bomba. Ficou parada na sala por vários minutos, sem coragem de abri-lo. O que houve, querida? Perguntei com genuína preocupação maternal. Não sei, Sarah. É algo legal. É melhor esperarmos o Michael chegar em casa. 30 minutos depois, chegou o segundo mensageiro. Outro envelope oficial. Depois, o terceiro. Quando Michael chegou do trabalho às 6, havia 4 envelopes oficiais esperando por ele na mesa da sala de jantar. O que é tudo isso? Perguntou ele com a voz trêmula. Eu ainda não os abri, disse Emily. Queria esperar por você. Michael pegou o primeiro envelope e o abriu com as mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu enquanto lia. O que está escrito? Perguntou Emily. É da empresa do cartão de crédito. Eles estão dizendo que nossa dívida foi vendida para uma agência de cobrança e exigem o pagamento imediato de $12.000. Pagamento imediato. Por quê? Michael abriu o segundo envelope. Este é do financiamento do carro. Eles também venderam a dívida. Exigem o pagamento imediato de $8.000. A terceira era da empresa hipotecária. Pagamento imediato de $15.000. A quarta era de uma empresa da qual eles nunca tinham ouvido falar, exigindo $90.000 da hipoteca principal da casa. Não entendo, murmurou Emily. Por que todas as empresas venderiam nossas dívidas ao mesmo tempo? Não sei. Michael examinou os papéis repetidas vezes. Isso não pode ser legal. Temos o direito de pagar em prestações. Diz aqui que o novo credor pode exigir pagamento imediato se acreditar que existe risco de incumprimento, leu ele em voz alta. Qual é a empresa? Perguntou Emily. Michael conferiu todos os documentos. Chama-se Dishes Collections and Recoveries Inc. Nunca ouvi falar. Enquanto preparava o jantar, ouvi tudo da cozinha segurando o riso. A ideia da Dishes Inc. tinha sido do Daniel, um toque poético no nome da empresa de fachada que criamos para lidar com as cobranças. O que vamos fazer? Lamentou Emily. São $125.000. Não temos esse dinheiro. Vou ligar para eles amanhã, disse Michael com mais confiança do que sentia. Isso deve ser um engano. As empresas não vendem todas as dívidas de uma pessoa de uma vez. No dia seguinte, Michael ligou para o número que constava nas notificações. A ligação foi atendida pela secretária de Daniel, que era perfeitamente treinada para a função. Bom dia, Departamento de Cobranças e Recuperação de Ativos. Como posso ajudar? Meu nome é Michael Miller. Recebi algumas notificações sobre minhas dívidas e acho que houve um engano. Um momento, Sr. Miller. Vou transferi-lo para o nosso departamento jurídico. Daniel atendeu a ligação, modulando a voz para que Michael não o reconhecesse. Sr. Miller, aqui é o Sr. Smith. Analisei seu caso e não há engano. Seu perfil de crédito foi avaliado como de alto risco e nossa empresa decidiu exercer seu direito de exigir o pagamento imediato. Mas eu nunca atrasei meus pagamentos. Não se trata apenas de atrasos nos pagamentos, Sr. Miller. Trata-se da capacidade de pagamento futura. Nossa análise indica que o senhor está caminhando para a falência e preferimos recuperar nosso dinheiro agora. Isso é ridículo. Eu tenho um emprego estável. Eu nunca, Sr. Miller. Não é verdade que o senhor recentemente fez um empréstimo adicional com garantia imobiliária no valor de $15.000? Michael ficou em silêncio. Não é verdade que suas despesas mensais excedem sua renda em aproximadamente $800? Mais silêncio. Não é verdade que você tem usado cartões de crédito para pagar despesas básicas de subsistência? Isso é temporário. Sr. Miller, nossa análise está correta. O senhor representa um risco de crédito inaceitável. O senhor tem 30 dias para regularizar todos os seus pagamentos ou tomaremos medidas legais. Ação judicial. Apreensão de bens, penhora de salário, execução hipotecária. Tudo dentro dos nossos direitos legais. Michael desligou o telefone com as mãos tremendo. Naquela noite, a discussão no quarto deles foi épica. A culpa é sua, gritou Emily. Se você não tivesse emprestado aqueles $15.000 para sua mãe, não estaríamos nessa situação. A culpa foi minha. Foi você quem insistiu em expulsar minha mãe de casa porque não tínhamos condições de sustentá-la. E agora descobrimos que não conseguimos manter a casa sem ela. O que vamos fazer, Michael? Onde vamos arranjar $125.000? Não sei. Talvez pudéssemos vender a casa. Venda a casa. E onde vamos morar? Num apartamento pequeno. Pelo menos estaríamos livres de dívidas. Não, está é a minha casa. Não vou morar em um apartamento miserável. A discussão continuou noite adentro.
Adormeci embalado pelo som do casamento deles desmoronando. No dia seguinte, Michael chegou em casa com uma proposta desesperada. Mãe, ele me disse durante o jantar, preciso te pedir um grande favor. Claro, filho. Diga-me o que você precisa. Você conhece alguém que possa nos emprestar dinheiro? É uma situação muito difícil. De quanto dinheiro você precisa? Muito. Tipo $125.000. Fingi surpresa. Meu Deus, Michael. Tudo isso? O que aconteceu? Michael explicou toda a situação de forma conveniente, omitindo que tudo começou porque eles queriam me expulsar. Isso é terrível, eu disse, balançando a cabeça em preocupação. E o que você vai fazer se não conseguir o dinheiro? Não sabemos. Talvez tenhamos que vender a casa. Vender a casa? Exclamei com fingido horror. Mas Michael, esta casa guarda tantas lembranças. Seu pai e eu a compramos quando você era pequeno. Você cresceu aqui. Você se tornou um homem aqui. Vi lágrimas se formando nos olhos do meu filho. Pela primeira vez em anos, ele pareceu se lembrar de quem realmente era. Eu sei, mãe, mas não vejo outra opção. Deixe-me pensar, eu disse, como se estivesse realmente procurando uma solução. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Como assim, mãe? Você não tem dinheiro nenhum? Não, mas tenho contatos. Pessoas que conheci durante todos esses anos de trabalho. Deixe-me fazer algumas ligações, conversar com algumas pessoas. Talvez eu encontre alguém disposto a ajudar. Pela primeira vez em semanas, vi esperança nos olhos de Michael. Você realmente faria isso por nós, mãe? Michael, eu disse, pegando em sua mão, você é meu único filho. Eu faria qualquer coisa para proteger minha família. Naquela noite, enquanto eles dormiam inquietos, planejei o golpe final. O momento em que revelaria quem realmente detinha o poder naquela casa. O momento em que a mãe submissa se tornaria a mulher mais poderosa que eles já conheceram. O momento que eu esperava há meses finalmente chegou. Era sexta-feira à tarde, e Michael e Emily estavam sentados na sala de estar, cercados por documentos financeiros, calculadoras e contas, tentando desesperadamente encontrar uma solução para a crise. Eles haviam passado a semana inteira ligando para bancos, familiares, amigos, qualquer pessoa que pudesse lhes emprestar dinheiro, sem sucesso. Mãe, disse Michael quando entrei na sala de estar. Você conseguiu falar com seus contatos? Sim, filho, respondi com voz séria. Na verdade, tenho ótimas notícias. Os olhos de ambos brilharam imediatamente. Você encontrou alguém disposto a ajudar? Perguntou Emily ansiosa. Melhor do que isso, eu disse, sentando-me à sua frente. Encontrei alguém disposto a comprar todas as suas dívidas e oferecer um plano de pagamento muito mais flexível. Michael inclinou-se para a frente. Sério? Quem? Ela é uma investidora privada especializada em ajudar famílias em crise financeira. Uma mulher muito bem-sucedida e poderosa, que tem muito dinheiro e gosta de ajudar as pessoas. Qual é o nome dela? Perguntou Emily. Bem, sorri lentamente. O nome dela é Sarah. Sarah E. Miller. Houve um silêncio confuso. Michael franziu a testa. Mãe, esse é o seu nome. Exatamente. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Observei seus cérebros processarem lentamente o que eu acabará de dizer. Mãe, disse Michael com a voz trêmula. O quê? O que você está dizendo? Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela, virando-lhes as costas dramaticamente. O que estou dizendo, Michael, é que eu sou seu novo credor. Comprei todas as suas dívidas. Os $125.000 que você deve a mim. Isso é impossível, gritou Emily. Você não tem dinheiro nenhum. Virei-me lentamente na direção deles e pela primeira vez em 5 anos, meu sorriso foi absolutamente genuíno. Não tenho dinheiro, minha querida Emily. Acabei de herdar $8 milhões do meu irmão Liam. 8 milhões. Michael parecia que ia desmaiar. $8 milhões americanos. Meu irmão faleceu há 2 meses e me deixou toda a sua fortuna. Sua construtora no Texas, suas propriedades, seus investimentos, tudo. Emily cambaleou e se levantou. Você está louco. Isso não pode ser verdade. Tirei os documentos oficiais da herança da minha bolsa e joguei-os sobre a mesa. Aqui estão os papéis assinados por advogados em Dallas e no México. Cada centavo está documentado e é completamente legal. Michael pegou os documentos com as mãos trêmulas e começou a ler. Seu rosto empalideceu a cada página. Isto significa que você possui vários imóveis comerciais e contas bancárias com milhões de dólares. E também interrompi, sou o dono de todas as suas dívidas. Sabe como se chama minha agência de cobrança? Justiça S.A. Um nome bem apropriado, não acha? Emily desabou no sofá como se tivesse levado um tiro. Vocês são a empresa que está nos cobrando.
Claro! Pensaram que eu ia deixar estranhos decidirem o destino de vocês? Não, meus queridos. Eu queria ter esse prazer pessoalmente. Mas, mãe, Michael parecia prestes a chorar. Por quê? Por que você faria isso conosco? Aproximei-me dele lentamente e minha voz tornou-se fria como aço. Por que, Michael? Você está mesmo me perguntando por quê? Nós cuidamos de você por 5 anos. Cuide de mim. Minha risada ecoou pela casa. Michael, você me tratou como uma empregada doméstica por 5 anos. Você me humilhou. Você me insultou. Você me fez sentir um fardo na minha própria casa. Mas você me expulsou por causa de um pedaço de bolo. Gritei, e foi a primeira vez em anos que deixei toda a minha raiva sair. Um pedaço de bolo idiota. Você sabe o que é ser expulsa de casa pelo próprio filho por uma coisa tão ridícula? Michael começou a chorar. Mãe, eu não queria. A Emily estava muito estressada. Não me dê desculpas, gritei na cara dele. Você permitiu que aquela mulher me tratasse como lixo. Você preferiu manter a paz com ela em vez de defender sua mãe. Virei-me para Emily, que parecia estar em choque. E você, querida Nora, me odiava tanto que não suportava nem me ver. Cobrava-me por respirar o mesmo ar que eu. Tratava-me pior do que uma estranha. Sarah, não me chame de Sarah, gritei. Você perdeu esse direito no dia em que quebrou o prato da minha mãe e gritou comigo como se eu fosse uma criminosa. Voltei ao meu lugar em frente a eles, recuperando a compostura. Então sim, comprei todas as suas dívidas e agora tenho o poder de decidir o que fazer com vocês. O quê? O que você vai fazer? Sussurrou Michael. Bem, tenho várias opções. Posso cobrar todos os empréstimos imediatamente e tomar a casa, o carro, penhorar seu salário até que você me pague até o último centavo. Emily começou a hiperventilar. Ou, continuei, posso ser generoso e oferecer um plano de pagamento. O quê? Que tipo de plano? Perguntou Michael, desesperado. Simples. Você vai me pagar os $125.000 em parcelas mensais de $1.000 pelos próximos 10 anos. $1.000 por mês? Isso é impossível, gritou Emily. Impossível. Você costumava gastar mais do que isso em restaurantes e roupas todos os meses quando achava que tinha dinheiro. Mas isso nos deixará sem nada para viver. Exatamente o que você me deixou por 5 anos. Nada. Michael ajoelhou-se à minha frente. Mãe, por favor. Somos família. Você não pode fazer isso conosco. Família. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Michael, quando você me expulsou desta casa por causa de um pedaço de bolo, você disse que não éramos mais família. Eu estava errada, mãe. Eu estava muito errada. Sim, você estava. Mas agora é tarde demais para arrependimentos. Emily encontrou sua voz. Isso é vingança. Você só está fazendo isso por vingança. Não, Emily. Isso é justiça. Vingança seria te deixar na rua sem nada, exatamente como você planejou fazer comigo. Então, o que vocês querem de nós? Perguntou Michael. Quero que vocês aprendam o que é humildade. Quero que entendam o que é depender da generosidade dos outros. Quero que valorizem o que realmente importa na vida. Dirigi-me às escadas, mas parei e voltei-me para elas uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Como agora sou seu principal credor, tecnicamente posso decidir se você pode continuar morando nesta casa ou não. O que você quer dizer? Perguntou Emily, apavorada. Quero dizer que a partir de hoje, eu faço as regras nesta casa. Vocês viverão de acordo com os meus termos. Vocês me tratarão com o respeito que mereço e se lembrarão todos os dias de quem realmente detém o poder aqui. Subi as escadas, deixando-os na sala de estar, chorando e tentando assimilar a magnitude do que acabará de acontecer. No meu quarto, sentei-me em frente ao espelho e me olhei de verdade pela primeira vez em anos. Não via mais a mulher assustada e submissa que eu havia sido. Vi uma mulher poderosa e livre que havia recuperado sua dignidade e sua força. Peguei o telefone e liguei para Daniel. Como é se sentir milionário? Perguntou ele. Parece justiça, respondi. Justiça pura e simples. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, dormi profundamente, sabendo que nunca mais precisaria pedir permissão para existir, sabendo que havia recuperado não apenas meu poder, mas também minha dignidade. Michael e Emily aprenderam naquela noite o verdadeiro significado de ter medo de perder tudo, e eu aprendi que nunca é tarde demais para se defender, para retomar o controle da sua vida, para mostrar que mulheres mais velhas não são descartáveis. A mulher que me expulsou por causa de um pedaço de bolo despertou uma leoa. E leoas, quando despertam, jamais voltam a ser cordeiros. 6 meses depois daquela noite que mudou tudo para sempre, acordei na minha nova casa.
Não a casa onde morei por 30 anos com meu marido, nem o pequeno quarto onde fui relegada por 5 anos de humilhação. Esta era minha casa, uma mansão de 2 andares que comprei com a minha própria fortuna no melhor bairro da cidade, com jardim, piscina e vista para as montanhas. Levantei-me sem pressa, vesti meu roupão de seda rosa e desci para tomar o café da manhã na sala de jantar, onde minha governanta, uma senhora gentil chamada Raquel, já havia preparado café fresco e rabanadas. Bom dia, senhora Miller. Ela me cumprimentou com genuína cordialidade. Como você dormiu? Maravilhosamente, Raquel, como sempre. Enquanto jantava, verifiquei minha correspondência. Havia cartas de agradecimento das 3 fundações beneficentes que criei com parte da minha fortuna. Uma para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade, uma para mães solteiras que precisam de moradia e uma terceira para vítimas de violência doméstica. 2 milhões de dólares distribuídos entre causas que realmente importam para mim. Também recebi um relatório do meu gestor de investimentos. Meus 6 milhões restantes haviam crescido para quase 7 milhões nesses poucos meses, graças a investimentos inteligentes em imóveis e ações de tecnologia. Mas a carta mais interessante era a de Daniel. Michael e Emily haviam feito religiosamente seus 1.000 pagamentos mensais por 6 meses consecutivos. Não haviam perdido um único dia. A transformação tinha sido impressionante. Michael teve que arrumar um segundo emprego, trabalhando à noite como segurança para conseguir o dinheiro necessário para pagar as prestações. Emily teve que voltar a trabalhar pela primeira vez em anos, conseguindo um emprego como recepcionista em uma clínica odontológica. Eles não podiam mais se dar ao luxo de ir a restaurantes caros, comprar roupas de grife ou viajar. Cozinhavam em casa, compravam em mercados de desconto e venderam o carro para comprar um usado mais barato. Mas, acima de tudo, eles aprenderam o valor do trabalho, do esforço e da humildade. Michael me ligava todo domingo, não para pedir dinheiro ou favores, mas simplesmente para saber como eu estava. Nessas conversas, aos poucos, comecei a recuperar o filho que eu achava ter perdido para sempre. Mãe, ele me disse na semana passada, queria me desculpar novamente. Não apenas por ter te expulsado, mas por todos os anos em que deixei Emily te tratar mal. E por que você não me defendeu, Michael? Perguntei diretamente a ele. Porque era mais fácil agradá-la do que confrontá-la. Porque eu pensava que você sempre estaria lá, não importando como a tratássemos. Porque eu dei seu amor e seu sacrifício como garantidos. Aquelas palavras valiam mais do que todo o dinheiro do mundo. Emily, por sua vez, havia passado por uma transformação ainda mais radical. O trabalho a humanizara de maneiras que eu jamais imaginara. Ela não era mais a mulher caprichosa e cruel que tornará minha vida impossível. Ela era alguém que entendia o que significava ganhar cada centavo com o suor do seu rosto. A última vez que a vi, durante uma das minhas visitas surpresa para inspecionar a casa, sim, como credor, eu tinha esse direito, ela pediu para falar comigo a sós. Senhora Miller, disse ela com lágrimas nos olhos, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão depois de tudo que lhe fiz. Você tem razão, respondi sem suavizar minhas palavras. Você não tem esse direito. Eu sei, mas quero que você saiba o que aprendi. Aprendi o que é trabalhar duro, o que é se preocupar com dinheiro, o que é não ter controle sobre a própria vida. E agora entendo por que você ficou em silêncio por tantos anos. Entendo que é depender dos outros para sobreviver. Foi a primeira conversa honesta que tivemos em 5 anos. Terminei meu café da manhã e fui para meu escritório, onde tive uma videoconferência com meus advogados em Dallas. Estava pensando em expandir os negócios do meu irmão Liam, talvez abrindo uma filial no México. Enquanto esperava o início da reunião, reflete sobre minha trajetória. Comecei como uma mulher de 67 anos sem poder, sem dinheiro, sem respeito. Uma mulher que fora expulsa de casa por causa de um pedaço de bolo. Uma mulher que assinará seu próprio despejo com as mãos trêmulas. Agora, aos 68 anos, eu tinha 8 milhões de dólares, 3 fundações de caridade, minha própria mansão e o mais importante, o respeito da minha família reconquistado. Não se tratava de vingança, como Emily gritara naquela noite. Tratava-se de justiça. Tratava-se de ensinar-lhes que as ações têm consequências, que o poder pode mudar de mãos, que as mulheres mais velhas não são invisíveis nem descartáveis. Meu telefone tocou. Era o Michael. Mãe, você tem planos para o almoço de domingo? Por quê? Queria te convidar para vir aqui. A Emily vai cozinhar. Nada sofisticado, só uma refeição caseira. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Mas desta vez seria diferente. Desta vez eu chegaria como convidada, não como empregada. Desta vez eles me serviriam, e não o contrário. Eu adoraria Michael.
De verdade, adoraria mesmo. Mas com uma condição. O que é isso? Que você me prometa que se algum dia você me desrespeitar novamente ou permitir que alguém o faça, não haverá uma segunda chance. Eu prometo, mãe, de todo o meu coração. Desliguei o telefone, sorrindo. A videoconferência começou e durante a hora seguinte, discutimos expansões de negócios, investimentos imobiliários e estratégias financeiras. Palavras que 6 meses atrás eu jamais havia pronunciado na minha vida. Quando a reunião terminou, fui para o meu jardim. As rosas que plantei no mês passado estavam começando a florescer. Eram lindas, fortes, resistentes como eu. Sentei-me na minha cadeira favorita sob a pérgola e fechei os olhos, sentindo o sol no rosto. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha medo do futuro. Não precisava pedir permissão para nada. Não precisava justificar minha existência para ninguém. Eu era livre. Livre para ser generosa ou rigorosa conforme achasse melhor. Livre para perdoar ou manter distância, conforme meu coração ditasse. Livre para usar meu poder da maneira que me parecesse mais adequada. E aprendi algo fundamental. Respeito não se implora, se exige. Dignidade não se dá, se defende. E nunca, jamais é tarde demais para retomar o controle da própria vida. Naquela tarde, enquanto revisava as demonstrações financeiras das minhas fundações de caridade, recebi uma ligação inesperada. Era Chloe, minha antiga vizinha, aquela que parou de me visitar quando Emily a tratou tão mal. Sarah, acabei de saber da sua nova situação. Fico muito feliz em saber que tudo acabou bem para você. Obrigada, Chloe. A vida tem maneiras misteriosas de equilibrar as coisas. Sabe de uma coisa? Você deveria escrever um livro sobre a sua história. Seria uma inspiração para muitas mulheres que estão passando pela mesma situação. Um livro. A ideia me intrigou. Talvez eu faça, Chloe. Sabe que nome eu daria? O que? Sobre o pedaço de bolo que mudou minha vida. Rimos juntos e nesse riso havia alegria, liberdade e a profunda satisfação de saber que às vezes, só às vezes, a justiça realmente vence. O sol se pôs sobre meu jardim, pintando o céu de tons dourados. Era o fim de um novo dia para uma nova mulher, uma que renascera das cinzas da humilhação. E amanhã seria mais um dia para continuar vivendo nos meus próprios termos, com o meu próprio poder, escrevendo a minha própria história.